Pessoal, eu dei o start aqui na gravação da web aula ao vivo aqui. Vou compartilhar com vocês as diretrizes Senai Unidigital, tá? Daí depois as dicas aqui, né, das orientações, a gente volta à nossa programação normal, tá? Vou só ver se acho que o áudio não foi compartilhado aqui. Ah, agora foi. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, compartilhar aqui. Mais fácil da gente visualizar aqui. Então, só relembrando aí, ó, semana, né, antes do feriado, né, que a gente teve feriado aí, inclusive em função desse recesso, essa última UC aqui, ela ficou só com 2 dias de aula. O ideal seria 3. Aí o que que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou ministrar essa aula de hoje, né, e a aula do próximo dia 19 aí. E aí, o que seria a terceira aula, eu vou fornecer, né, uma aula extra para vocês, tá? Para vocês não ficarem, né, sem a aula, né, e sem a totalidade do conteúdo, tá bom? Lembrando aqui, ó, quem ainda não enviou, eu ainda estou postando lá as FOs, tá? De leitura e interpretação de desenho. Quem ainda está faltando eletricidade, comunicação, não esquece, não deixa para a última hora, tá, pessoal? Então, só relembrando aqui, já vamos fazer a nossa pastinha aqui de atividades. E aqui, ó, vamos lá na aba Situação de Aprendizagem. Ó, aqui temos a nossa situação, né? Deixa eu apagar essa daqui. Estava utilizando a aula anterior aqui. Pegar aqui a SAP, simulação da situação de hoje. E a folha de atividade. Essa daqui, ó, é um arquivo em Excel, tá? Inclusive, muitas empresas utilizam documentos já pré-configurados em Excel. Hoje em dia o pessoal utiliza, não sei se você já viu, não sei se você já viu aí, o Washington. Já ouviu falar do Google, tem o Google Forms, tá? E tem o Microsoft, tem o Forms. O que é o Forms? Seria um formulário, você pode utilizar esse, tanto o Google Forms e o formulário do pacote Office para você fazer pesquisa, tá? Você pode fazer também avaliações, tá?
Inclusive, essas avaliações você já recebe em tempo real, é, as notas. Aí, por exemplo, antigamente, a concessionária de energia, eu vou pegar aqui emprestado, uma outra UC, deixa eu ver se nessa predial tem. Não, nessa aqui não tem, não. Deixa eu ir numa que eu tenho certeza que tem aqui, ó. Antigamente, o pessoal utilizava. Deixa eu vou colocar aqui no outra visualização de arquivo, que aí fica melhor para vocês verem. Por exemplo, um documento desse daqui, ó, eles faziam no Excel, tá? E aí você pode, né, fazer ele como forms aqui. Por exemplo, que documento é esse, professor? Esse documento aqui é o que geralmente a concessionária de energia utiliza, né? Esse aqui eu peguei da antiga Celg para você fazer a chamada análise preliminar de risco. Na verdade, nesse documento aqui, ela está misturando a ficha de entrega de EPIs, ou seja, você colocando seu nome, sua matrícula. Antigamente, nas concessionárias, a matrícula era um número que a empresa criava, que aquele número é o número do funcionário. Hoje em dia, pelo menos na concessionária de energia, o pessoal utiliza o CPF, porque como o CPF já está ligado no seu nome, né? Então fica mais fácil a sua identificação, tá? Mas na maioria das empresas ele cria um número fictício, que seria a matrícula do funcionário. Então, quando nesse tipo de serviço aqui, você fica de plantão, ou seja, você fica à disposição, né? Se tiver uma queda de energia para prestar serviço, e aí na hora em que você vai fazer o serviço, você tem que mostrar que você realmente recebeu os equipamentos de proteção individual, recebeu os equipamentos de proteção coletiva, tá? E também é uma prova, né? Porque vai mostrar sua matrícula, seu nome, sua assinatura, né? E também é uma prova documental ali, porque quando de uma perícia, né, de uma reclamação trabalhista, a empresa entrega as permissões de trabalho, né? E essa APR, junto com a ficha de entrega de EPI, é uma forma de fazer o funcionário analisar, por isso que chama preliminar, né? Analisar o risco antes de se expor ao risco. Por exemplo, o eletricista de rede vai utilizar a escada, vai utilizar a linha de vida, vai utilizar o cinto de proteção tipo paraquedista, vai utilizar um talabarte de posição para ele ficar com as mãos livres para ele poder executar um trabalho, por exemplo, dar manutenção numa rede. Tem também o eletricista de linha viva, igual esse daqui, ó. Esse eletricista, ele está numa cadeirinha que chama de cadeirinha isolada, tá? E aí, esse tipo de manutenção é com a rede energizada, né? Embora a NR10 fale que a prioridade é a desenerização elétrica, existe alguns circuitos em que você tem que dar manutenção com ele energizado. Aí o pessoal utiliza esse guindaste aqui, ó, essa ponta que é isolante, e aí o eletricista fica nessa cadeirinha isolada aqui, né? E ele vai entrar na rede ligada, ele vai se conectar à rede. Esse método é chamado de método ao potencial, ou seja, ele vai entrar no potencial elétrico da rede. Mas, professor, mas ele não vai se acidentar? Não, se ele fizer da forma correta. O método ao potencial, você fica no mesmo potencial elétrico da linha em que você vai trabalhar, né? Ou seja, a linha não é desligada, e se você ficar no potencial isolado da Terra, por exemplo, não vai haver a formação de corrente elétrica. O problema não é você estar num potencial elétrico alto.
O problema é você criar uma diferença de potencial e essa diferença de potencial vai criar corrente elétrica. O que mata as pessoas não é o potencial elétrico, é a corrente elétrica. A corrente elétrica é que vai provocar fibrilação ventricular, vai provocar parada cardíaca, vai provocar queimaduras, né? Essa sim, ela é perigosa, extremamente perigosa. Então, esse método, já que não é perigoso o potencial elétrico, ele isola você de um outro potencial e aí você vai trabalhar, por exemplo, essa rede é 138 kV. Você vai trabalhar no potencial de 138 kV, beleza? É semelhante, por exemplo, você está lá no 20º andar. Aí você dá um pulo do 20º andar para o 20º andar, né? Ou uai, como assim, professor? Aí você dá um pulinho. Você vai se esborrachar no chão? Não, porque você está no nível do 20º andar. Agora, se você inventar de pular do 20º andar para o solo, aí você vai estar num potencial gravitacional muito maior e aí, obviamente, você vai se esborrachar no chão. Se você só der um pulinho, né, pular, né, no mesmo nível de energia, ou seja, no mesmo nível de altura, não vai acontecer nada com você. É uma analogia, né, que acontece, que a gente pode fazer com a energia elétrica, tá? Beleza, professor. Mas, professor, por que que o senhor está falando tudo isso? Aí agora que a gente vai entrar no assunto aqui da nossa atividade, né? Isso aqui foi para dar um parecer aqui do que vocês veem na indústria, né, numa empresa aqui, ó. Aí ele fala que a multinacional Minascom é uma mineradora, né? Tem capacidade produtiva de fertilizantes minerais e atua na fabricação de adubos, né? Em uma região, adubo mineral, provavelmente ali, né? É, favorável não somente à atividade agrícola, mas também com grande potencial de aproveitamento de energias renováveis, eólica e solar. Por quê? Porque é uma área grande, você faz a exploração, né, desse, desse mineral aí para fertilizante. Quando você tem uma grande área, por exemplo, uma usina, uma turbina eólica, ela é gigantesca. Você ocupa muito espaço. E daí, provavelmente, a Minascom, ela vai, geralmente, eu sei disso porque eu tenho um primo que ele é engenheiro de Minas. Aí o que que o pessoal faz? Eles fazem ali a exploração do lugar ali, né? Pegando minério de ferro, né? O que estiverem explorando ali no caso. E aí, depois de um tempo, aquele local, você já fez a exploração toda. Ele fica o quê? Ele fica sem potencial, né, de exploração. Daí fica uma área imensa liberada ali. Naquela área você pode colocar usina solar, você pode colocar uma fazenda solar, ou seja, várias placas, né? Inclusive, né, como é uma área que você não vai explorar mais, você pode utilizar, né, para virar um espaço de usina solar e usina eólica, né? Então tem esse potencial aí, né? E aí o contexto da atividade aqui, ó, num dia normal de trabalho, ocorreu um acidente com um dos profissionais mais antigos e experientes da empresa, o João, né? Então, Caio, profissional eletrotécnico com grande conhecimento na área, recém-chegado na empresa, é amigo do acidentado João. Caio faz inspeções de rotina em máquinas e equipamentos elétricos energizados, os quais requerem, ou seja, ele faz essa rotina, né, faz uma análise dos riscos, né, e verifica todo dia, né. É, ele faz essa verificação, inclusive em muita empresa, antes de você iniciar o turno, iniciar uma tarefa, o pessoal que estava no turno anterior entrega, né, mostra, olha, aconteceu essa ocorrência assim, eles conversam um com o outro, né, o que vai assumir o turno.
Às vezes o pessoal também registra tudo que aconteceu num livro ali, né, de registro, de histórico, para saber de toda isso acontece também em hospitais, né? Lá por exemplo, aí no Hugo, né, no hospital aí de urgências aí de Goiânia, tem os centros lá, os setores de enfermagem, e daí o pessoal faz o registro, né? As enfermeiras aí faz o registro de todo e qualquer acidentado que deu entrada ali, né? Inclusive, eu tinha uma bolsa antigamente aí da OVG, eu trabalhava com isso, né? Eu fazia a contrapartida, né? O que que é uma bolsa? Você recebe um valor em dinheiro que vai te ajudar aí, né, na mensalidade da faculdade, e aí você presta um serviço aí para a sociedade, né? Que no caso era prestar esse serviço. Eu já prestei serviço em escolas, né? Elaborando atividades, até ministrando aula também, né? O que encaixava ali, né? Que estava dentro ali do escopo aí, hospitais também, na parte lá de manutenção. Então você faz esse trabalho aí devolvendo aí para a sociedade, né? Em troca aí da ajuda de custo aí para a bolsa. Então, esse trabalho de você fazer o registro acontece em vários tipos de empresas, inclusive em hospitais aí, né? E ele também, dependendo do tipo de serviço, ele gera o que é chamado pela segurança do trabalho de DDS, o Diálogo Diário de Segurança, com orientações, né, diárias aí, ou orientações antes de iniciar o turno, né? Porque existem tarefas, como é o caso aí do João aí, né? Tarefas que têm um risco que ele é inerente, ou seja, um risco que ele é da própria tarefa ali em si. E esse risco, ele deve ser monitorado e o pessoal faz geralmente uma ficha de verificação, né? Um checklist, que é o caso da atividade aí de vocês, ó. Tem um checklist aqui, ó. Esse checklist de verificação, todo início aí de turno, né? O Caio, ele faz uma lista de 26 verificações, né? Ou seja, ele olha a posição da máquina, que faz provavelmente a extração lá dos minérios, lá do fertilizante ali, né? A situação do corpo do carro, do equipamento, o aterramento, a distância. Então, todos esses itens são itens com potencial risco de acidente. Então, é interessante ele fazer essa verificação, porque se ele vê uma não conformidade, ele vai, né, falar para o pessoal da manutenção, e essa manutenção, né, ela vai ser feita e, inclusive, não pode iniciar o serviço se tiver uma não conformidade. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que todo santo dia o Caio faz essa verificação desses 26 itens aqui, ó, aterramento, distância em relação a outras atividades, carcaça do equipamento, se tem proteção, né, proteção mecânica, tem equipamento aí, por exemplo, né, vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó, uma serra policorte, vamos supor, serra circular. Ó, essa serra circular aqui, ó, vamos pegar uma imagem aqui mais. Ó, tem essa de bancada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que tem o local onde pôr a serra aqui, tem proteção. Deixa eu pegar uma imagem melhor aqui. Vou pegar a máquina em si, ó. Vamos pegar dessas manuais aqui. Aqui, ó. Vamos pegar essa daqui, ó, que já tá mostrando, né, o colaborador aqui fazendo um serviço aqui, ó, de carpintaria aqui, por exemplo, né? Então, essa serra aqui, ela tem medidas de proteção que vêm, né, que são obrigatórias, igual motosserra, né? Ela tem o pino pega corrente, né?
ela tem a proteção suplementar ali, se caso que a corrente está em alta velocidade, imagina se ela arrebenta, ela vira um chicote, aí esse chicote vai bem no operador. Por isso que o ideal é você não operar ela aqui na frente, aqui, ó, você coloca aqui de lado e tal. Então tem vários dispositivos de segurança. Essa serra policórdica circular, ela está em alta velocidade. Vamos supor que esse disco colapse e ele quebre. Como ele está em alta velocidade, o que que vai acontecer? Os estilhaços vão, né, vão se projetar ali no operador. Inclusive, ó, ele está numa posição ali, ó, que mesmo se quebrar, né, ele, ele iria, né, iria voar e não iria pegar nele. Mas mesmo assim, ó, tem essa estrutura aqui, ó, que vai evitar que os destroços, né, atinja ele ou outra pessoa que estiver ali próximo, né, um outro trabalhador ali, né? Então existem medidas de proteção inerente na máquina que elas devem ser verificadas, né? Ó, e proteção das partes móveis, né? Tem máquinas que têm partes móveis. E se não tiver essa proteção, né? Se, por exemplo, for em alta rotação, ele pode se projetar nas pessoas, né? Então, ele no item 6, no 17º dia aqui, ó, no segundo dia da segunda quinzena, ele verificou uma NC, ó, uma não conformidade, ou seja, tá faltando proteção nas partes móveis, ou essa proteção tá quebrada e na verdade ela não vai proteger. Aí ele olha tudo, ó, correias, né? Correias de potência, correia transportadora, se tiver, né? Ó, chaves de segurança, ok. Poderia ser também chave de fim de curso aí, né? Que protege, que é um sensor, aí botões de emergência, tá ok. Por exemplo, quando você está em bancada elétrica, você geralmente tem um botão de emergência que na hora que você aperta ele, você desenergiza, e você só consegue reenergizar se você puxa ele para trás, tá? Então ele faz esse checklist para ver, ó, os adesivos de advertência se eles estão em conformidade, o estado dos parafusos de fixação do carrinho, tá ok, ó, mangueiras do equipamento, espingarda do equipamento, deve ser alguma parte desse equipamento que ele não especifica, né? Mas provavelmente deve ser um gatilho, né? Que projeta alguma coisa, então tá ok. Gatilho de acionamento da espingarda, engate da mangueira e a espingarda, por exemplo, igual pistola, né? Pistola, você nunca anda com o dedo ali no gatilho, você sempre com o dedo ali fora, porque qualquer movimento, se você apertar no gatilho, você vai, né, disparar a arma, né? Então, você tem que tomar medidas de proteção, tá? E como ela tem um solavanco forte, né? Por isso que você segura com as duas mãos, né, que protegendo, tá? Aí às vezes coloca a mão aqui em cima, né, para evitar que no recuo, que tem acho que é o canhão de recuo aqui, no estado da mangueira de fornecimento, engates em geral do equipamento. Aí ele já encontrou uma não conformidade também, ó, já um outro item, né, de não conformidade. Acordoares dos engates está ok, proteção da mangueira de alta pressão está ok, né? Então, se ela tem alta pressão, imagina se essa mangueira arrebenta, ela joga vapor nas pessoas aí, né? Que é perigoso. O aterramento está ok, a condição dos cabos elétricos ok, né? Ó, o tanque de combustível tem alguma não conformidade, né? A tampa do tanque tá ok. O sistema de mangueira da mangueira de alimentação também ele encontrou uma não conformidade. A partida do motor tá ok aqui e o extintor de incêndio tá ok. Então ele encontrou quatro não conformidades, né? E essas não conformidades aí, ela vai gerar um parecer. E aí, provavelmente, esse parecer, você tem que falar o quê? Você tem que dizer que
Enquanto essas não conformidades não forem solucionadas, você vai falar para o pessoal da manutenção, né? O serviço vai ficar parado, né? Simples assim. Ah, mas aí a produção vai diminuir. Sabe o que que é pior? É você deixar a produção acontecer e acontece um acidente. Aí que tudo vai parar mesmo, né? Inclusive, você pode ser corresponsável por esse acidente. Você e a empresa, né? A empresa, ela é corresponsável porque ela te contratou e você não observou. Você é responsável porque você não fez o protocolo correto aí, né? Então, ele realiza as inspeções, né, dos equipamentos energizados, corre que é precisão e controle, garantindo uniformidade do processo produtivo. Então, todo santo dia ele faz essas 26 verificações, dá o ok, e aí o pessoal começa o ciclo de produção aí, né, do, do fertilizante mineral aqui, né? Daí, ó, garantindo a uniformidade, estava aqui, né, no processo produtivo e, consequentemente, atingindo as metas diárias, né, de não acidente, né, de produção e não acidente. O engenheiro Andrade, responsável pela unidade e processo produtivo, acompanha toda a produção da sua sala bem desorganizada. Presta bem atenção aí. Isso aqui é o relato, né? É como se ele estivesse vendo tudo aquilo e está relatando aqui na descrição da atividade, né? Então ele olha aqui, né? O cara fica num local fechado, né? Ou seja, ele não está visualizando nada, ele não está fazendo rondas, né? Visualizando as não conformidades. Se ele fica ali fechado no escritório, não faz ronda, ou, por exemplo, se lá nesse escritório onde ele fica, se não tem as câmeras mostrando parte do processo produtivo, inclusive tem muita empresa, né, que tem câmeras espalhadas por todo quanto é lado, aí fica lá o pessoal verificando se aconteceu algum problema, um sensor, ele informa, e aí você olha lá na câmera lá, inclusive tem algumas que elas têm o direcionamento para você dar zoom, para você verificar ali, e aí você toma a atitude, né, parando a produção e fazendo essa verificação, tá? Então, ele viu que o cidadão ficava isolado, né, do processo produtivo, ou seja, não acompanhava, e a sala desorganizada, isso mostra o quê? Que provavelmente ele é uma pessoa organizada, né? Então, é, desorganizada, melhor dizendo, né? Então quer dizer que, como se diz, o alarme dele já ficou, opa, esse cara fica isolado, então ele não está sabendo das coisas, né? Ele não faz ronda, ele não tem câmeras aqui mostrando para ele ficar verificando se tem alguma conformidade ou não, né? Então, um dia antes de ocorrer o acidente lá com o João, né, que foi o trabalhador que teve o acidente, Caio, seguindo os procedimentos da empresa, bem como as normas de segurança, requisitou, né, e também recebeu, né, uma permissão de trabalho para inspecionar a unidade de trabalho do João. Ele utilizou a lista de verificação, né, para avaliar possíveis desvios no equipamento, cuja tag de identificação é a tag SIL 0035. Durante a inspeção, ocorre uma falha no fornecimento de energia elétrica. Então, ele estava fazendo inspeção, houve uma queda de energia, né? Caio percebeu que essa falha ocasionou a paralisação gradual na esteira, ou seja, ela não foi uma paralisação abrupta, repentina. Ela estava se movimentando, teve a falha de energia, ela foi ficando devagar, devagar, cada vez mais, né? Essa é a ideia aqui na esteira transportadora e alimentação do silo, né? O silo seria o armazenamento aí do que está sendo beneficiado aí, né? Do que está sendo explorado, na verdade, né? E proativamente testou o dispositivo de segurança da máquina, percebendo que este se encontrava, né,
não operante, ou seja, houve uma queda de energia, a esteira ela não parou na hora, né? Então, provavelmente, esse dispositivo de proteção, ele garantia a parada da máquina ali, né? E ela continuou ali, rodando, né? Enquanto teve a queda de energia, né? E aí, enquanto ela roda, pode acontecer um acidente ali na hora ali, né? Além disso, percebeu também que o reservatório de óleo lubrificante estava avariado e que havia vazamento diretamente no solo. Ou seja, ele verificou também problemas, né? Problema aí de meio ambiente, né? Ou seja, imagina você é, espalhando óleo diretamente no solo, né? O solo ele tem uma permeabilidade. Aí imagina esse óleo contaminar, né, um reservatório aí de água natural, né? Ou seja, é crime ambiental, né? Então, não pode, né? Aí por isso, qual que é a atividade um aqui, ó? Através desse checklist, né? Você viu que ele teve não conformidades aqui, ó. Você pode até marcar, grifar essas não conformidades, né? Porque aí você vai deixar em destaque, né? Você pode até colocar desse jeito aqui, ó. A proteção das partes móveis, né? Grifou aqui para evidenciar, ó, que foi no segundo dia da segunda quinzena. Você vai evidenciar pontualmente aqui, evidenciando, você mostra que nesse item, exatamente nesse dia, nos dois estava tudo, nos outros, na primeira quinzena, né? E no primeiro dia da segunda quinzena estava tudo ok. Então é importante você deixar destacado isso aqui, tá? Então, através da lista, do checklist. Inclusive, ó, o pessoal, o agente fiscalizador do trabalho, o AFT, ele pega um checklist. Vamos supor que ele vai verificar itens de segurança relacionados a NR10. NR10, lembrando aqui para vocês, né, que se vocês não tenham, se vocês nunca ouviram falar, é uma norma regulamentadora do trabalho, né? A gente vai falar isso mais específico dela no próximo módulo, lá na UC de segurança em eletricidade. E ele faz um checklist, né? Geralmente ele faz um checklist fazendo uma lista semelhante a essa daqui para cada item de segurança que tem lá na empresa. Inclusive, o agente fiscalizador do trabalho, ele vai verificar se a empresa que ela se adequa, geralmente se ela tem uma carga, quando fala carga, é subestação, tá? Subestação acima de 75 kVA, ou seja, já uma subestação de 112,5 kVA já é passível de ser auditada, né? Então, ele pode aparecer lá, mas geralmente um fiscal desse aparece por denúncia, né? Denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego ali, né? E aí o pessoal, né? Às vezes a delegacia do trabalho se vê na situação, opa, teve denúncia aqui, então tem que ir lá fazer essa verificação para ver se realmente, né? O que foi denunciado, né? Ele confere, né? E daí ele vai fazer um checklist parecido com esse daqui, vai ver cada item. Dependendo da empresa, alguns itens, né, não são cabíveis. Por exemplo, se é uma empresa que dá manutenção com circuito desenergizado, ele vai verificar itens de segurança como, né, cadeirinha isolante. Se ele não mexe com linha de transmissão, né, não mexe com esse tipo aqui, aí nesse item ele vai colocar NA, por exemplo, ele vai colocar assim, não aplicável, né? Ou seja,
não é passível de ser verificado esse item, não precisa verificar, né? E daí ele vai verificar só os itens que têm a ver com os riscos, né? é, Inerentes da empresa, né? Que eles têm que ser observados, e aí você tem que dar treinamento para o pessoal, né? Para se proteger desses riscos. Você tem que fornecer, né? A empresa tem que fornecer equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, procedimentos, treinamentos de tipo de procedimento para você realizar uma determinada tarefa, igual essa daqui, ó, para você fazer essa tarefa, você não pode começar do nada essa tarefa aqui. Você faz um treinamento primeiro, depois desse treinamento, né, você fica habilitado para fazer esse tipo de serviço aqui, né? Então, tem todo um checklist, uma lista de verificação aí que ele pode chegar lá na empresa e fazer, tá? Então, sobre o funcionamento dos circuitos eletroeletrônicos, o equipamento, registrando as não conformidades encontradas, finalize a lista fornecendo um parecer final do que foi verificado. Toda vez que você encontra uma não conformidade, e se essa não conformidade ela tem um potencial de gerar acidente, né, chamado acidente de trabalho, então você não pode deixar esse trabalho acontecer, né? Deixa eu pegar uma análise que eu tenho aqui para ficar mais dinâmica aqui nessa aula. Então, esse aqui, pessoal, um exemplo, tá? Professor, tem que ficar ipsis literis aí, né? Igualzinho, que nem o senhor escreveu aí. Não, mas a ideia, né, é você observar, né, o que eu disse aqui, ó. Por exemplo, parecer técnico final. Então, você foi lá, fez a verificação diária lá de segurança, encontrou 4 não conformidades, né? E essas não conformidades têm potencial de acidente, né? Risco iminente aí de acidente, né? Então, você vai dar uma opinião técnica. O que que seria um parecer técnico final, né? É uma opinião técnica. Inclusive, o eletrotécnico, no exercício aí do labor, né? O engenheiro eletricista, ele pode gerar um parecer e dependendo da situação, né? Esse parecer final aí, ele vai gerar a chamada RRT, né? Se for um técnico, né? O registro de responsabilidade técnica, mostrando que as não conformidades que foi verificadas ali, né? E registrado, ó, foram identificadas não conformidades que apresentam risco grave e iminente de acidente, colocando em risco a integridade física do operador do equipamento. Dessa forma, recomendo a paralisação imediata, né? Se é risco grave e iminente, você tem que recomendar, né, a paralisação imediata até que as condições de segurança para adequada operação da mesma, né, sejam restabelecidas. Foi identificado também, né, poluição ambiental decorrente de vazamento de óleo que deverá ser recolhido e realizada a manutenção mecânica necessária para, para sanar, né, esse problema encontrado. Então, está vendo que é esse parecer, né, uma opinião técnica, né, desse profissional aqui, e ela é baseada no conhecimento técnico dele, né, que se a máquina não tem essas proteções, né, pode ocorrer um acidente, por exemplo, o engate do equipamento, vamos supor que ele não está em conformidade. E aí esse engate solta, e aí a parte lá, porque você tem o cavalo, né, que é a parte que gera potência ali do equipamento, e em alguns serviços ali você vai ter ali a parte, né, vamos dizer assim, um trem de carga ali, né, que ele não tem sistema ali de propulsão, né? E se esse engate sai, esse a parte ali, né, pode se projetar atropelando, né, o operador ali, quem está acompanhando o serviço ali, né?
Então, pode ter um risco aí de atropelamento ali, né? De esmagamento, tá? Então, você vai fazer um parecer técnico, né? E a orientação é essa, né? É você não deixar que esse serviço vá para frente, né? E você vai mostrar aqui que tem um risco de poluição ambiental aí, né? Um potencial risco aí pro, por exemplo, ali pro veio aquífero ali, né? Então é isso, pessoal. Tem alguma dúvida aí? Deixa eu ver o Marcos, Washington. Quer tirar alguma dúvida? Não? Não, professor, aí no caso nós só vai só fazer igual o senhor explicou aí, sublinha Isso. e faz uma apresentação, tipo o motivo que foi Aham, ocorrido esses fatores aí, né? E pelo motivo de parar, né? Por exemplo, a empresa, alguma aham. coisa assim, igual o senhor explicou aí. Porque aí gera multa, né? Gera mórbido, né? Que é o acidente pior aí que pode ocorrer, né? Sim. E E os aí ambiental aí, né? Que o senhor falou também, se tiver é ouvir, tem problema que informar, ambiental. né? Uhum. Não, beleza, tá tudo ok. Professor, qual Beleza? plataforma é essa que o senhor faz esse negócio aí, essa edição? Edição, como assim? Se o senhor editar e responder, essa que o senhor tá usando é qual? Eu tô usando. Não, você tá. Como assim a plataforma Ah, de edição? aí, ó, aqui pra nós tá aparecendo onde o senhor tava sublinhando aí, ó, de amarelo. Ah, sim. Não, eu tava usando no Excel mesmo aqui, ó. Que no Sim. Excel, ó, você vem aqui, ó, e aí você grifa como se você estivesse marcando com aquela canetinha, né? Uhum. Aí você vem aqui, ó, aqui, ó, em página inicial, né? No LibreOffice, naquele gratuito também tem. Eu só não lembro de cabeça qual que é. O pessoal utiliza também aquele Google Documentos, né? Google Docs, né? Aí o Google Docs tem um análogo ao Excel, né? E é de forma gratuita, né? Você consegue, e ainda você grava, você salva na nuvem ainda, né? Você pode utilizar também. Aí é bem aqui, ó, nesse aqui, que aí você faz você coloca, ó, por exemplo, você pode pôr na cor verde, na cor que você quiser aqui, que o importante é você grifar aqui, né? Evidenciar onde foi. Aí por isso que colocou o NC, ó, tem a legenda aqui, ó, não conforme, né? Em alguns checklists de verificação também aparece esse que eu falei, que é o não NA, né? O não aplicável. E aí, no caso, não aplicável, né? É como se diz, igual eu dei o exemplo aqui, né? Se você mexe com rede energizada, né? E a empresa não mexe com isso, então não tem o porquê, né? Você verificar esse item. Aí só coloca aquilo ali não aplicável, aí você pula um item. Mas muitas vezes, no formulário lá, eles só colocam os que são aplicáveis, tá? Para o formulário ficar mais compacto e mais objetivo, né? Agora eu entendi qual que era. Aí, por exemplo, igual isso aqui, ó, você pode mudar a cor aqui da fonte, né? Ó, aqui, ó, que aí fica mais evidenciado. Beleza? Beleza. Vou fazer dessa maneira aí. Então é isso, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula ao vivo. Até mais. Tchau, tchau. Deus também, até mais. Mais.